Leiamos juntos nessa noite, em oração, aqui continuando o nosso louvor, Filipenses capítulo 4, que é a palavra de Deus viva e eficaz. Na mera leitura da palavra, o Espírito de Deus está usando a sua espada. A espada do Espírito é a palavra de Deus em nossas vidas. Coisas misteriosas acontecem conosco quando meramente lemos com reverência e louvor e adoração a palavra do nosso Deus. Então leiamos juntos e depois vamos levantar nossas vozes ao Senhor, clamando aquilo que o Espírito de Deus colocar no seu coração. Filipenses 4, todos juntos. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito,
Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. O tema de hoje na nossa quarta-feira de Filipenses é esse aí, repita depois de mim: renovação da mente. Esse é um tema bastante recorrente aqui nas nossas pregações, porque está escrito: sem santificação ninguém verá o Senhor. Isso é Hebreus 12, 14. Só que o segredo da santificação está na renovação da mente, acerca da qual Paulo falou em Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este século, com esse mundo, mas sede transformados mediante a renovação da vossa mente, para que experimenteis o quê? Para que experimenteis a santificação. É a santificação que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sem renovação da mente, sem santificação. Se você continuar pensando no mesmo jeito que você sempre pensou, se você continuar tendo os mesmos pensamentos errados que sempre teve, se você teimar nos seus pensamentos errados e a sua cabeça não mudar, não vai acontecer santificação e você não vai para o céu, não vai ver o Senhor. Sem santificação ninguém verá o Senhor, e a santificação acontece mediante a, diga de novo, renovação da mente. A sua cabeça tem que mudar. Entendeu isso? Diga bem alto: a minha cabeça tem que mudar. Muda, irmão. Você precisa de uma lavagem cerebral. Se o cérebro está sujo, o que lava é a palavra. Lave o seu cérebro com a palavra de Deus. A palavra renova a nossa mente. Glória a Deus. Esse é o nosso tema de hoje. É um tema muito forte em tudo quanto a palavra de Deus fala conosco acerca dessa coisa tão importante e relevante que quase ninguém fala por hoje mais nas igrejas, que é a santificação. É tão importante porque sem ela ninguém verá o Senhor. Pode ser crente, pode ser pastor, pode profetizar, pode expulsar demônios, pode fazer muitos milagres, pode fazer curas, pode ser o que for, mas se não santificou, não verá o Senhor, não vai para o céu. Jesus disse: apartai-vos de mim, obreiros da iniquidade, porque eu nunca vos conheci. A santificação é crucial, e ela acontece por meio da renovação da mente. Ela só acontece através da renovação da mente, que é o nosso tema de hoje. Nós estamos aqui nessa parte principal, esses versículos aí, do versículo 4 até o versículo 9, é a parte principal aqui do capítulo 4, tá?
A parte principal do capítulo 4 vai do versículo 4 ao 9, cujo título é, diga, equilíbrio espiritual. Deus não quer que os seus filhos sejam pessoas desequilibradas. Por isso, a renovação da mente promove o nosso equilíbrio espiritual. E tendo equilíbrio espiritual, você tem equilíbrio mental, tem muito crente mentalmente desequilibrado, e o equilíbrio espiritual produz equilíbrio emocional, tem muito crente emocionalmente desequilibrado. Olha, se você olhar para o mundo, se ficar só no mundo, nas coisas do mundo e só nas pessoas do mundo, inclusive pessoas da sua família, seus entes queridos, se você ficar centralizando a sua vida só no que você vê aqui, você sai da palavra, porque na palavra diz que nós não andamos pelo que vemos, andamos pelo que não vemos, porque as coisas que vemos são passageiras e as que não vemos são eternas. Nós andamos, Colossenses 3, buscando as coisas do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus, pensando nas coisas lá de cima e não nas que são aqui da terra. Porque se você ficar com a cara na terra, você vai ficar desequilibrado. Esse mundo é desequilibrado e o príncipe desse mundo quer te desequilibrar. Deus nos dá equilíbrio, mediante a renovação da nossa mente, Deus nos dá equilíbrio espiritual. Diga de novo, equilíbrio espiritual. Esse texto importantíssimo aqui do capítulo 4 de Filipenses, está dividido assim, do 4 ao 7, que nós terminamos na semana passada, o título é, diga, alegria e paz. O que são alegria e paz, que Paulo cita aqui de 4 a 7? São apenas duas, das 9 características do fruto do Espírito Santo, descrito em Gálatas 5, 22, 23. Essa semana alguém perguntou, pastor, é fruto ou é frutos? Eu falei, é fruto no singular. Aí eu expliquei para a pessoa assim, para ter uma analogia, é igual uma mexerica, né? Que é um fruto, mas pode ter 9 gomos, 9 gomos, um fruto com 9 gomos, tá? É um fruto só com 9 características, um fruto só porque o Espírito Santo produz isso, tudo de uma vez na nossa vida. Ele vai produzindo na mesma medida, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. São as 9 características, os 9 gomos do fruto do Espírito. Glória a Deus. Olha, a mente é renovada pela palavra de Deus. Isso é obra do Espírito Santo. Porque o que renova a nossa mente, que é a palavra de Deus, é a espada do Espírito. O instrumento que o Espírito Santo usa para renovar a nossa mente, e mediante a renovação da nossa mente, quanto mais a nossa mente é renovada, maior é a produção do fruto. Maior é a produção do fruto, porque Deus quer que esse fruto esteja em nós, mas Deus quer que esse fruto esteja aumentando. Ele quer que esse amor aumente, a paz aumente, a alegria aumente, a longanimidade aumente, a benignidade aumente, a bondade aumente, a fé aumente, a mansidão aumente, o domínio próprio aumente. Porque santificação tem que ser um elemento, um processo progressivo, evolutivo, tem que progredir. Se a santificação não está progredindo, é porque você está estagnado, significa que você parou de se santificar. Não pode parar. A santificação tem que progredir.
tá? Tem que aumentar a cada dia. Portanto, a renovação da nossa mente tem que progredir, e progredindo a renovação da mente, progride a nossa santificação e aumenta cada vez em nós o fruto do Espírito com as suas 9 características, e especialmente essas 2 que Paulo citou aqui. Aumenta a nossa alegria no Senhor. Quanto mais conhecemos o Senhor, mais alegres ficamos no Senhor, e mais nada no mundo nos alegra. Quem nos alegra é Jesus. Nossa alegria é Cristo. Nossa alegria é o Senhor. Não há nada no mundo que seja nossa alegria. Nossa alegria é o Senhor. Aleluia. Nada que tem nesse mundo vai estar lá no céu. O Senhor vai. Nossa alegria é no Senhor. E Ele é, como está escrito em Efésios 2,14, Ele é a nossa paz. A paz do Senhor em nós é o próprio Senhor. Jesus é a nossa paz. Aleluia. Terminamos essa parte aí na quarta-feira passada. E hoje nós vamos pegar aqui os 2 últimos versículos dessa parte mais importante aqui de Filipenses 4, que são os versículos 8 e 9, cujo título é, diga, mente renovada. O que acontece quando alguém verdadeiramente tem uma mente renovada? Bom, essa mente renovada, em primeiro lugar, é a mente do homem espiritual. Na primeira carta aos Coríntios, que nós estamos trabalhando agora todos os sábados, sábado passado começamos com o primeiro capítulo da carta aos Coríntios. Na carta aos Coríntios, Paulo fala de três tipos de pessoas. O homem natural é o que não é convertido. 1 Coríntios 2,14. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, para ele são loucura, e ele não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural não tem o Espírito Santo. O homem natural, o espírito que atua nele é o diabo. Efésios 2:2. Eles andam seguindo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Esse é o homem natural. O curso da vida dele está levando ele direto para o inferno, para o lago de fogo e de enxofre, para a condenação eterna. Aí Paulo fala do homem espiritual. 1 Coríntios 2, 15 e 16, ele fala do homem espiritual. O homem espiritual julga todas as coisas, ou seja, ele tem um discernimento de todas as coisas. Esse julgar é esse aí. Ele tem um discernimento de todas as coisas. Ele sabe o que é de Deus e sabe o que não é de Deus. E ele fica só com o que é de Deus e larga o que não é de Deus para lá. O homem espiritual julga todas as coisas e ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? E aí Paulo fala em nome de todos os homens espirituais. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Ter a mente renovada é ter a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo é ter a palavra impressa, a palavra de Deus impressa aqui na sua mente. Esse é o ministério do Espírito Santo, como Paulo escreveu em 2 Coríntios 3:3, onde ele disse que nós somos cartas vivas de Cristo, escritas não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Coração é a alma, e a alma é a sede da mente. É aqui na mente que o Espírito Santo imprime a palavra, e a palavra renova a nossa mente. Passamos a ter a mente de Cristo, e não mais a mente pessoal que nós tínhamos. Nós paramos de pensar sobre cada coisa de acordo com a nossa própria ideia, de acordo com o nosso achismo. Eu acho isso, eu acho aquilo. O que você acha não interessa nada diante de Deus. Deus joga fora, joga no lixo tudo que você acha.
Nós não estamos aqui para achar nada, estamos aqui para pensar do mesmo jeito que Deus pensa. E Deus, como Deus pensa, está aqui na sua palavra. Amém? Mas aí Paulo entrou no capítulo 3 de 1 Coríntios, dizendo que os crentes, os evangélicos, como se fala hoje, lá da igreja de Corinto, eles não estavam sendo nem uma coisa nem outra. Eles não eram homem natural, porque eles já eram convertidos a Cristo, eram crentes, mas como crentes, eles também não eram homens, o homem espiritual. Uai, vocês não são nem natural, e vocês também não são espiritual, vocês são o homem carnal. 1 Coríntios 3, versículo 1, a vocês, irmãos, eu não vos pude escrever como a homens espirituais, mas como a carnais, criancinhas em Cristo. Leite vos dei a beber e não alimento sólido, que não podíeis suportar, e ainda agora não podeis, porque ainda sois carnais. Se há ciúmes e invejas, divisões entre vós, não é porque sois carnais e viveis de um modo meramente humano? Olha a atenção que Paulo chamou dos crentes de Corinto. Isso virou palavra de Deus, porque isso é uma realidade de todos os tempos. A maioria dos crentes não se torna homem espiritual, porque a mente deles não é renovada. Se tornam crentes carnais, e os crentes carnais são as piores pessoas que existem na face da terra. Deus deve amar mais Hitler do que um crente carnal. O crente carnal é a pior pessoa que existe na face da terra. O homem natural tem a desculpa de que não conheceu a Deus. O homem espiritual entende que, conhecendo a Deus, ele tem que ser homem espiritual. Agora, o crente carnal, conhecendo a Deus, tendo experiência de conversão, mas fica carnal, não cresce espiritualmente, não se torna homem espiritual, é o pior tipo de gente que tem na face da terra. Infelizmente é essa gente que está dentro das igrejas, não é no mundo, é dentro das igrejas. Crentes carnais, incluindo pastores carnais, igrejas inteiras carnais, igrejas na carne, que só agradam a carne, não agradam a Deus. Crentes carnais estão tão condenados quanto os homens naturais. São eles que Jesus disse assim: não adianta me chamar Senhor, Senhor, e não fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E a vontade do Pai é a nossa santificação. 1 Tessalonicenses 4:3. Esta é a vontade de Deus. 2 pontos. A vossa santificação. O homem espiritual se santifica. O crente carnal, ele não se santifica e nem dá valor a isso e acha que não precisa. Está enganado pelo diabo e vai para o inferno, sendo crente e tudo. As pessoas que mais servirão de chacota para o diabo e os demais condenados no lago de fogo e de enxofre são os crentes que estarão lá, porque tiveram oportunidade de não estar, mas falharam, naufragaram na fé, fracassaram na vida espiritual. Deus não quer filhos fracassados. No céu só tem coisa para os filhos vencedores. Por isso fala 7 vezes em Apocalipse: ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor. O homem espiritual é o vencedor.
O homem espiritual, tem muita gente que gosta, pega um slogan lá de Romanos 8, somos mais que vencedores. Não, todo mundo é mais que vencedor, não. Só o homem espiritual é mais que vencedor. O crente carnal é mais que fracassado. O homem espiritual é mais que vencedor, porque ele vence o pecado por meio da santificação, da obediência a Deus, e o que provoca isso é a mente renovada. Esses dois versículos aí, o 8 e o 9, cujo título é, diga de novo, mente renovada, estão divididos assim, ó. O 8, que vamos ver hoje, tem o título, diga, pensamento. E o 9, que vamos ver quarta-feira que vem, pela graça do Senhor, diga, prática. Esses dois versículos estão colocados aqui em ordem de causa para efeito. O 8 é causa, o 9 é efeito. A prática, o que você pratica na sua vida, é resultado daquilo que você pensa. Se você pensa coisas erradas, essas coisas erradas vão aparecer na sua prática, no seu jeito de viver e fazer as coisas. Quem tem a mente renovada pela palavra de Deus, a palavra de Deus vem ocupar o seu pensamento, e aí ela vai se manifestar, a palavra de Deus vai se manifestar na sua vida prática. Aí você vai ser aquela pessoa que recebeu a palavra e colocou em prática, e foi a sua vida edificada sobre a rocha. Venha o que vier, não derrubará essa casa, porque ela está firme, edificada sobre a rocha. Aleluia. Começa aqui no pensamento. Se tiver no pensamento, vai aparecer na prática. Se não tiver no pensamento, não vai aparecer na prática. Por isso, mediante a renovação da nossa mente, como é que fica uma mente renovada? O que é que tem dentro de uma cabeça renovada? O que que tem dentro de uma mente renovada? O que que tem dentro da mente do homem espiritual, do homem que tem a mente renovada? Paulo fez uma lista grande aqui, até grande, no versículo 8, que é o nosso versículo de hoje. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Leiam vocês bem forte, vai lá. Aleluia. Vocês estão vendo no slide que eu sublinhei, né? Todas as vezes que apareceu a palavra tudo é uma repetição aqui dentro desse versículo. O que Paulo colocou aqui é o resultado de uma mente renovada. Numa mente renovada não tem lugar mais para tudo que é mentiroso, contrário de verdadeiro. Uma mente renovada não tem nenhum lugar mais para mentira, só para a verdade, tudo que é verdadeiro. Uma mente renovada não tem mais lugar para coisas desrespeitosas e vergonhosas, só para tudo que é respeitável. Numa mente renovada não tem mais lugar para nada que seja injusto, só para tudo o que é justo. Numa mente renovada não tem mais lugar para impurezas, para nada que seja impuro, somente para tudo o que é puro. Numa mente renovada não tem mais nada que seja odiento,
de raiva, de ódio, de mágoa, de ressentimento, nada disso. Só tem lugar para tudo que é amável. Numa mente renovada não tem mais lugar para coisas difamáveis, coisas de má fama, só para tudo que é de boa fama. Numa mente renovada não há lugar mais para fraqueza, mas para virtude. Virtude é força, tá? Numa mente renovada não existe mais lugar para murmuração, para reclamação, só há lugar para dar graças a Deus e por tudo louvar a Deus, louvor a Deus. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. É quem tem a mente cheia dessas coisas boas aqui, é que tem a mente de Cristo, é que homem espiritual, é que vai morar no céu. Por isso, a importância do nosso tema de hoje, eu digo de novo, renovação da mente. O que renova a nossa mente e traz tudo isso aí que eu grifei, que eu sublinhei de tudo para dentro da nossa mente, é a palavra de Deus. E a pessoa divina que opera isso, usando a palavra como seu instrumento, como sua espada, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Como as pessoas perderam completamente de vista o real ministério do Espírito Santo, que foi o ministério declarado por Jesus em João capítulo 16, versículo 13, onde ele chamou o Espírito Santo de o Espírito da verdade. O Espírito da verdade vos guiará a toda a verdade, a toda a palavra. Irmãos, eu estou nesses últimos dias alertando vocês do seguinte: olha, igreja na terra está acabando. Igreja na terra está acabando. As igrejas estão expulsando Jesus de dentro delas. Expulsar Jesus de dentro das igrejas é expulsar a verdade. Jesus é a verdade. É expulsar a palavra. Jesus é a palavra. Os crentes de hoje não querem palavra. Eles querem milagres, eles querem curas, eles querem prosperidade, eles querem felicidade na terra. E depois ainda quer que Deus dê o céu para eles. Não tem céu não, irmãos. Expulsou Jesus, não tem céu. O livro profético do Novo Testamento, o Apocalipse, coloca 7 igrejas. E aquelas 7 igrejas, elas têm um caráter profético acerca do que ia acontecer com a igreja durante os séculos, até do primeiro século até a vinda de Jesus. Portanto, a igreja do primeiro século é Éfeso, e a igreja do último século é Laodiceia, a última igreja de Apocalipse capítulo 3. Laodiceia é a igreja sem Cristo, porque Cristo está do lado de fora, batendo na porta. Quem bate a porta, Apocalipse 3:20, está do lado de fora. Eis que estou à porta e bato. É a minha igreja e eu fui colocado para fora. É a minha igreja, eu morri por eles, eu me sacrifiquei por eles, e eles não precisam mais de mim. Eles me colocaram para fora. Eles me colocaram para fora e eles não sentem nenhuma falta de mim. Eles se sentem ricos
e abastados e não têm necessidade de nada. Eles não estão enxergando, porque eles não estão vendo que são miseráveis, pobres, cegos e nus sem mim. Mas estão se sentindo uma igreja poderosa, uma igreja rica, uma igreja abastada, uma igreja que não tem necessidade de nada, uma igreja até que se tornou poderosa no mundo político, influenciando na política do mundo. Essa igreja aí, irmãos, não é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa é a igreja que expulsou Jesus. Não tem palavra mais lá. E qualquer palavra que haja lá da Escritura é deturpada, é desviada, é uma palavra mal interpretada, erroneamente interpretada, gerando as heresias. Heresias são doutrinas mentirosas. Ninguém é salvo pela mentira, nós somos salvos pela verdade. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem crê na verdade tem salvação. Quem crê na mentira tem salvação? Não, quem crê na mentira tem o mesmo destino do pai da mentira, a condenação. Heresias são doutrinas mentirosas, que vieram de deturpações da Escritura, tá? De Bíblia mal interpretada, erroneamente interpretada, e as pessoas que acreditarem nessas doutrinas perdem Jesus. Perdem Jesus. Quando o apóstolo Paulo chegou na cidade de Bereia, na Macedônia, e ele pregou a palavra, aquelas pessoas de Bereia eram pessoas ávidas pela palavra de Deus, pessoas que tinham avidez pela palavra de Deus, tinham fome da palavra, tinham sede da palavra de Deus, e elas falaram para Paulo: ó, senta conosco aqui todos os dias, quantos dias forem necessários, senta conosco aqui todos os dias, e mostra para nós nas Escrituras, se o que você pregou para nós é realmente assim. Isso é verdadeiro crente, voltado para a palavra, convertido à palavra, que tem o seu prazer na palavra e nela medita de dia e de noite, porque essa palavra vai renovar a mente dessa pessoa. Essa palavra vai renovar a mente dessa pessoa e encher a mente dela com, repita depois de mim aí, tudo que é verdadeiro. A mente do homem espiritual não aceita mais mentira. Quando a sua mente está cheia de toda a verdade, de toda a palavra de Deus, quando você ouve uma mentira, opa, você já sabe que é mentira. Isso está errado, isso não está de acordo com a palavra de Deus. E não vem com aquela hipocrisia de dizer assim, mas cada um tem a sua liberdade, de pensar o jeito que quiser. Não existe, diante de Deus ninguém é livre para pensar o que quiser, não. Pode ser no mundo dominado pelo diabo, mas no reino de Deus ninguém é livre para pensar o que quiser, não. Nós temos que pensar exatamente o que Deus pensa, e cada pensamento nosso tem que ser levado cativo à obediência de Cristo. Aleluia. Hoje fala, todo mundo tem liberdade de expressão. No reino de Deus não tem, não. No reino de Deus não tem, não.
Cuidado que se você expressar alguma coisa errada, Jesus disse, pelas tuas palavras você será condenado. Pelas tuas palavras, pelo que você expressa, você pode ser salvo ou pode ser condenado. Cuidado com o que você fala. A Bíblia diz, não saia da tua boca qualquer palavra. Não tem liberdade de expressão na Bíblia, não. Só tem liberdade para expressar uma coisa: o Evangelho de Jesus Cristo. Pregai o Evangelho a toda criatura. Essa é a nossa expressão. Essa é a nossa liberdade de expressão. Pregai o Evangelho a toda criatura. O que o mundo chama de liberdade de expressão aí não é nada mais do que, uma forma de espalhar as mentiras de Satanás pelo mundo afora, fake news e etc, que está fazendo o maior sucesso aí nas mãos dos servos do diabo. Servos de Deus só tem liberdade para pregar a verdade, porque na cabeça deles só pode existir, diga de novo, tudo o que é verdadeiro. E tudo o que é verdadeiro, toda a palavra de Deus, a palavra de Deus nos ensina a ser pessoas respeitáveis, a ser pessoas de respeito. Filhos de Deus entendem que todo desrespeito é pecado, seja lá como for que ele se manifeste. Nós, como filhos de Deus, não podemos, em primeiro lugar, desrespeitar a Deus, mas também não podemos desrespeitar nenhum ser humano que vive nessa terra. Mesmo que você, porque não está com a sua mente plenamente renovada, fique julgando e pensando que aquela pessoa não é digna de respeito, você está errado. Mesmo que alguém esteja se comportando como alguém que não é digno de respeito, nós temos que respeitar essa pessoa como ser humano, como criatura de Deus, como alguém que existe porque Deus chamou a existência. Tudo foi feito por Ele e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então nós temos que respeitar tudo que Deus criou, respeitar a natureza que o homem está depredando. Nós temos que respeitar a natureza, temos que respeitar a criação de Deus. Tudo isso está aqui dentro, digo de novo, tudo que é respeitável. Aleluia. Aí veja aqui, quem vai para o céu é aquele que busca em primeiro lugar na sua vida o seu reino e a sua justiça. Por isso Jesus disse: quem tem fome e sede de justiça, benditos os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Quem é de Deus não quer nunca mais ser injusto e abomina a prática de qualquer tipo de injustiça, porque, repita, tudo que é justo é que deve estar no seu pensamento. O mundo que nós estamos vivendo, a palavra mundo cai bem para ele, coloca o i na frente e vira imundo. O mundo é imundo, o mundo é impuro, o que reina no mundo é a impureza, é a sujeira, é a imundície do pecado nesse mundo. Jesus disse: benditos os puros, os limpos de coração, porque verão a Deus. O que purifica o nosso coração e enche a nossa mente de, repita, tudo que é puro, é a palavra de Deus. João 15:3, Jesus disse: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Glória a Deus. Quem é de Deus e vai morar no céu,
Não pode ter na sua vida mais lugar para ódio, lugar para vingança, lugar para raiva, para ressentimento, nem para mágoa. Tudo isso é lixo. Tem alguma pessoa que está se comportando para com você como seu inimigo? Jesus fala assim: ame-o. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai em favor daqueles que vos perseguem, abençoai-os, não os amaldiçoeis, porque, diga, tudo que é amável. É isso que deve ocupar a sua mente. Nada que seja odiável, somente tudo que é amável. Que maravilha, hein? Que maravilha. Olha só, Paulo disse para Timóteo assim, 2 Timóteo 2,15, procura fazer isso que eu vou te falar agora. É Deus falando para nós, procura se apresentar diante de Deus. E só para você saber, você está sempre diante de Deus, onde quer que você esteja. Deus está lá, te vendo, olhando para você, te assistindo de camarote e te sondando. Procura apresentar-te diante de Deus como alguém aprovado e não reprovado. Como alguém aprovado que não tem do que se envergonhar, porque maneja bem a palavra da verdade. Então não tem do que se envergonhar, porque não anda com uma atitude infame, nunca adota uma atitude infame. Todas as suas atitudes são de, diga, tudo que é de boa fama. Tudo que é de boa fama. Vive com retidão, vive com pureza, em tudo tem educação, em tudo sabe o seu lugar, em tudo sabe como se comportar, em tudo sabe como se conduzir, dentro de casa e fora de casa. A reclamação é antiga de pessoas que na igreja é uma coisa, mas dentro de casa é outra. Essa reclamação é antiga no meio das igrejas. Não, senhor. A nossa conduta deve ser algo que traga boa fama. Aquela pessoa anda bem, ela se conduz bem, ela se comporta bem. É assim que tem que ser os filhos de Deus. Porque mesmo assim seremos caluniados. Mesmo se comportando bem, Jesus foi caluniado. Mesmo vivendo uma vida santa, Jesus foi xingado até de Beelzebu. Mas viveu uma vida santa. E é o nosso modelo. Deus não quer mais filhos fracos, Ele quer filhos fortes. Virtude é ser forte. E Deus quer que nós o louvemos, demos graças por tudo, em toda situação. Sempre deve existir louvor. Salmo 149, nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, e nas suas mãos a espada de dois gumes. Aleluia. É isso que deve ocupar o vosso. Tudo que não está escrito aqui é o que? Lixo, joga fora do seu pensamento. É isso aqui que deve ocupar o seu pensamento, porque aí a sua mente está sendo renovada pelo Senhor.